Então vamos lá. Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém? Estamos aqui hoje, né, dando continuidade aí à nossa aula de bibliologia. Pedimos aí, rogamos a Deus, né, a graça dele sobre nós, para que possamos aí, nossa mente aberta, com o nosso entendimento, que o Senhor esteja conosco, amém? Irmãos, hoje nós vamos então falar sobre a natureza da Bíblia, né, a revelação. Nós estamos aí no item 5 da apostila. Que página que vocês estão aí? Identificaram? 90, 94, mais ou menos, 93? Da apostila? Vamos achar, amém? A natureza da Bíblia. Item 5.1, a revelação. Estão comigo? Sim ou não? Pai do Senhor, Daniel. Senhor, Tá no 102 na minha natureza da Bíblia. a natureza da Bíblia, né? 102. A revelação, revelação geral, é isso? Isso, revelação geral. Então, legal. 102, deixa eu marcar aqui. Porque a minha dá um pouquinho de alteração aqui, a minha apostila com a de vocês. Mas vamos lá então, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos falar então sobre a natureza da Bíblia, né? Aonde nós vamos estudar nessa primeira parte, aqui nesses primeiros 30 minutos, sobre a revelação. E essa revelação, ela se dá em duas classes, né? A revelação geral e a revelação especial. Nós também temos aí, dentro disso, uma implicação da revelação geral. Então, primeiramente, né, colocando aí em pauta o que está aí na apostila, a revelação ela é o ato pelo qual Deus dá a conhecer, né, a se conhecer, o que o homem por si não podia saber. Então Deus, né, ele se dá o ato de revelar, de conhecer, trazer ao conhecimento aquilo que o homem por si só não tinha condições de saber, né? Então, essa palavra aí, essa expressão revelação, ela provém de um termo latim. Isso aí não está na apostila, tá? Se quiserem anotar ou depois se quiserem até ver o vídeo de novo para poder participar, marcar. Essa expressão aí, revelação, ela provém do termo latino revelatio, com o significado etimologético da ação de retirar o véu de algo ou alguém, né? Ou seja, desvendar o que está escondido, trazer às claras o que está em oculto. Então, vamos lá, vou escrever aqui, ó, revelatio, que é o termo latino. Então, revelação, ele é do termo latino, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, depois vocês quiserem anotar aí. É muito interessante isso. Ali vem então, no termo latino de revelatio. Não está muito. Revelatio, que é tirar o véu, né? Retirar o véu, né? Retirar
o véu, né? Retirar o véu de algo ou de alguém, né? Trazer às claras aquilo que estava oculto. Então, esse é o termo latino dessa expressão revelação, tá bom? Aí na apostila, nós temos também, Até mais. aí na apostila nós temos então duas palavras, né? Que deriva aí do grego, essa aí está na apostila, vocês não precisam anotar, só coloca em grifo aí, é, apocaloptium, que significa desvendamento, né? E Phainonion, que significa apontar para o conceito, né? Que aponta para o conceito, manifestação daquilo que está fora, está sendo desvendado. Aí na apostila, deixa eu mostrar aqui para vocês, está aí, ó, Apocaliptian, que significa desvendamento, e Farenon, acho que é assim que pronuncia, não sei se alguém souber aí, depois pode falar, né? Aponta para o conceito de manifestação daquilo que fora desvendado. Então, o que nós entendemos com isso, né, irmãos? Esse termo revelação, essa palavra revelação, nada mais é do que o próprio Deus se auto-revelando ao homem, trazendo ao conhecimento do homem aquilo que o homem por si só não poderia conhecer, ou não poderia, né, ter o conhecimento. Então, nós podemos dizer também, né, que esse desvendamento que Deus faz de si mesmo gira em torno de Cristo, através da criação, da história, da consciência humana e das escrituras, ok? Isso aí também não está na apostila, depois vocês quiserem aí anotar, né? Então, quando Deus ele se revela através da palavra, através da escritura, através da pessoa de Cristo, através da natureza, nós vamos ver aqui hoje, através da história, Deus vai manifestando e se auto-revelando ao ser humano. Então, nesse primeiro ponto, nós entendemos que não há nenhuma ação humana e somente ação divina, né? O Deus infinito se revelando ao homem que é finito, né? Então, Deus, pela sua misericórdia, o Deus pela sua bondade, o Deus pela tua graça, ele se revela ao homem, né? Mesmo nós sem merecermos, mesmo tendo a intervenção, né, do pecado, mesmo o pecado aí trazendo alguns limites a essa revelação, mas Deus, ele se auto-revela, ele traz a sua revelação, a principal delas, né, é através da palavra, a qual nós nos damos a conhecer a Deus, né, ele se dá a conhecer a nós, ao ser humano. Então, nós vemos aí a revelação de Deus aí ao homem. Eu vou pedir para os irmãos aí mutarem os microfones, né? E quando vocês precisarem falar, vocês ativam o microfone, tá bom? Para não pegar o som aí extra aí. Então, eu queria também deixar aqui uma palavra, né, de Stott, que ele diz: tornou, Deus tomou a iniciativa de se fazer conhecido. Olha que interessante, irmãos, né? Anotem isso aí na sua apostila. John Stott, ele vai trazer uma nota dizendo, né, nesse estudo, Deus, ele tomou a iniciativa de se fazer conhecido ao homem, né? De se revelar ao homem. Então aqui nós não vemos nenhuma ação humana, somente divina. O Senhor, no desejo, né, de se revelar à sua criação, aquilo que ele criou a nós, né, ao nosso Deus, o nosso Criador, se revelando a nós. Então hoje, nessa primeira parte, nós vamos ver aí um pouco sobre isso. Nós vamos ver agora sobre a revelação geral, o que é a revelação geral, né? O que é
a revelação especial. Então, nessa primeira parte, irmãos, aqui sobre revelação, né, retirar o véu de algo ou de alguém, né, que estava oculto, que estava vendado, então se desvendou, né? Então Deus se fez conhecido pela tua misericórdia ao homem, né? Então Deus ele se auto-revela, ele se traz ao conhecimento do ser humano. E a gente vê, né, irmãos, que essa autorrevelação de Deus, ela se dá também em torno de Cristo. Nós vamos ver, como nós falamos já aqui em algumas aulas passadas, Cristo, ele é o centro da Bíblia. Em todos os livros, nós encontramos a pessoa de Cristo. Então, a revelação de Deus também se dá em Cristo, né? Através da pessoa de Cristo e também a ação do Espírito Santo, né? A qual o Senhor, desde a criação, do mundo, né, desde Gênesis 1, vamos dizer assim, nós vemos aí as mãos de Deus triuno, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se revelando agora a criação que é o homem. Então, dentro desta natureza da Bíblia, que nos traz aí esse tópico de revelação, nós temos duas classes de revelação. São duas classes mais conhecidas aí de revelação. Tem alguém aí que está aqui hoje pela primeira vez, antes de entrar nesse tópico? Estou vendo aí o nosso irmão Salatiel, né? Amém? Salatiel, seja bem-vindo aí, viu, querido? Você achou aí na apostila? Tô perdido, tô tentando me encontrar. Tá na página 102, veja aí. Ah, tá. Eu vi o Roxinho Salatiel, né? Fez uma pausa aqui. É a primeira aula que ele está participando com a gente, então daí ele vai ficar mais. É, Pastor Daniel, é, só corrigindo, tá na 103. Eu falei 102, eu pulei uma aqui, é 103. 103. Isso. Aí, ó, 103, Salatiel, amém? Então, é a natureza da Bíblia, nós estamos aí já no tópico 5, né? Falando agora sobre a revelação. Então, dentro desse tópico, né, irmãos, de revelação, como eu dizia, nós temos aí então duas classes principais, né? Que é a revelação geral, né? Ou revelação, alguns até usam o termo de natural, mas a revelação geral, mais correto, e também a revelação especial. Então nós vamos ver aí o que é, né? Quais são essas duas revelações. A revelação geral, que está aí na apostila, o 5.11, é Deus, né, que se auto-manifestando por meio da natureza, da história e da personalidade humana, que é a consciência. Então, nessa implicação da revelação geral, Deus sendo justo, irmãos, ele se revela a todos os homens. Então, eu acho que isso aí também, não sei se está na apostila, mas se quiserem rabiscar aí, tá bom? Deus, ele se revela a todos os homens pela sua justiça, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Mesmo, né, mesmo que seja a revelação comprometida com o pecado, né? Pelo pecado. Então, nós não conhecemos mais, né? Por conta do pecado que acaba aí comprometendo essa revelação, não por conta de Deus, mas por conta da queda, por conta do homem, porque Deus sempre quis se revelar ao homem, né? Quando a gente olha no início da criação, Deus ele tinha um contato diário com o homem. Ele descia no jardim, ele queria conversar, ele tinha intimidade, comunhão com o homem. Então a queda fez a separação, né? O que nos separa? O que separa o homem de Deus, né? A Bíblia diz que são as nossas iniquidades, né? Então, por conta da queda, a gente vê então essa limitação da revelação. Mas voltando aqui para essa revelação geral que nós estamos aí vendo, né? A gente vemos que Deus
ele vai se revelar a todo homem, mesmo que seja, né, comprometido pelo pecado, como eu já disse. Ninguém é e será privado desta oportunidade. Todos são responsáveis e ninguém é inocente. Então, é bom eu deixar aqui bem claro isso, né, para vocês, nesse primeiro tópico aqui da revelação geral, antes de nós entrarmos aí nas três classes, que é natureza, história e consciência. É bom nós entendermos que Deus, ele dá, tem dado e sempre dará a oportunidade do homem conhecê-lo, né? Então, o Senhor, ele sempre se revela, ninguém é inocente. Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, ele não vai condenar, não vai julgar o homem segundo aquilo que ele não teve oportunidade, que ele não conheceu. Então, dentro dessa revelação aí geral, a gente vê, né, Deus se manifestando através da natureza. Irmãos, a criação do mundo, né, a criação de toda a ordem da natureza, tudo isso revela Deus, né? Tudo isso traz aqui a autorrevelação de um Deus superior ao homem. Então, nós vamos ver, né, o salmista dizendo: os céus proclamam a glória, né, de Deus. Paulo vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Então a gente vê por várias partes da Bíblia, né, salmistas, escritores aí falando da grandeza, revelando a pessoa de Deus pela inspiração do Espírito Santo através da natureza, né? Como esse salmo que é muito conhecido, né? Os céus proclamam a sua glória, né? Nós vamos ver em outro salmo, a qual o salmista vai dizer que todo ser que respira louve ao Senhor, né? Enfim, as estrelas, os céus, a terra, tudo é criação do nosso Deus e Deus se revela então também através da natureza. Eu estava dando aula ontem na escola bíblica, né? E levantou a questão da criação e eu trouxe lá para nós discutirmos sobre uma coisa que a gente vê muito hoje em dia nas escolas, tem sido ensinado, né? Sobre a criação do mundo. E nós falávamos de fé ontem, né? Falava sobre Hebreus 11, os heróis da fé. E, irmãos, ainda que incrédulo, né? Ainda que a pessoa não creia em Deus, ainda que ela é, seja, vamos dizer assim, ateu, né? Que é muito mais fácil uma pessoa acreditar na criação a partir da Bíblia, né? Eu estava dizendo ontem, essas pessoas que acabam defendendo, né, que a criação veio de uma explosão, né? A teoria aí que nós conhecemos aí ensinada nas escolas, esses caras têm que ter muito mais fé do que nós para poder crer que uma explosão colocou cada coisa no seu lugar, não é? Colocou o sol onde é para estar, colocou a distância da Terra, colocou limitações nas águas, dividiu água e terra. Então, acreditar que uma explosão fez tudo isso, né, tem que ter muito mais fé do que nós. Eu brinquei ontem na escola bíblica. Então, é sobre isso que nós vemos a revelação de Deus, né? O homem tem dificuldade de entender isso porque, né, ainda não teve uma revelação plena de quem é Deus. Mas Deus se revela desde a criação do mundo, né? Onde a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, né, pairava sobre a face das águas, e ali o Senhor fez separação de águas, o Senhor criou a terra, o Senhor criou os céus, os luminares. Então, ali nós já vemos a manifestação da glória de Deus. E ao decorrer dos anos, de toda a história, a gente vê também a manifestação da glória de Deus através da natureza. Então, se nós olharmos só para a natureza, nós conseguimos entender, conhecer, entender não, né, mas conhecer, conseguimos reconhecer que existe um ser supremo, que existe um Deus que está cuidando de tudo isso, né? As estações,
tudo, né, irmão, que é necessário para o desenvolvimento do homem, para a terra manter a sua ordem. Nós entendemos que existe uma mão que está regendo tudo isso e é as mãos do nosso Deus. Amém? Então, vamos lá, né? A revelação geral ainda conta com outro aspecto, que é a história, né? Está aí na apostila a história. Eu vou ler aqui para os irmãos. Deus está atuando no mundo e move-se em direção a certos alvos. Deveria ser possível detectar o curso da sua obra nos acontecimentos que ocorrem como parte da história. Um exemplo muito conhecido da intervenção de Deus na história é a preservação do povo de Israel, né? A gente vê até os dias de hoje, né, bom? Como que Deus cuida daquela nação. Então, é uma revelação, uma intervenção de Deus através da história. Essa pequena nação vem sobrevivendo ao longo dos séculos em ambientes básicos, hostis, muitas vezes em face de severa oposição. É possível ver a intervenção de Deus na história do Egito, na Pérsia, Babilônia, Assíria, na Grécia, né? Provavelmente, como diz aqui a apostila, o mundo teria outro rumo, né? Caso Hitler, Napoleão, Saddam Hussein e outros líderes mundiais tivessem alcançado seus objetivos. Então a gente vê, irmão, uma intervenção divina sobre a história, Deus cuidando da história, Deus se revelando nessa forma de uma revelação geral através da natureza, primeiro, e depois através da história, né, de toda a humanidade, no curso da história, até os dias de hoje, irmãos. Se não fosse Deus intervindo com as tuas mãos, com a tua misericórdia, o mundo já teria tomado outro rumo, não é? Então, a gente vê a intervenção e também a revelação de um Deus, né, superior, que está acima dos céus, que está acima de todas as coisas, que tem o controle. A Bíblia, né, toda nos dá a entender isso. E nós cremos, irmãos, né, que Deus tem a rédea do mundo em tuas mãos. O Senhor não perdeu o controle da história. O controle da história está nas mãos e no poder deste Deus que se revela, né, gradualmente a cada um de nós. Amém? Então, ainda dentro desta revelação geral, nós vemos aí na história a revelação de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que zela pelo seu povo, de um Deus que olha para o ser humano como um todo, porque não é só o seu povo, não é só aqueles que se dizem cristãos, mas Deus tem colocado as mãos, né, sobre toda a história para preservar integridade, para preservar nações, para preservar aí muitas vidas, né? Nós falávamos também um pouco ontem sobre isso, aquelas pessoas que não são cristãs, né, que não devotam a sua fé a Deus, mas elas são idólatras e devotam a sua fé a outras crenças, e algumas delas, né, em alguns momentos, em muitos momentos, recebem também algumas dádivas, né? Então, nós entendemos a misericórdia de Deus, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que esses deuses com D minúsculo, eles têm boca, mas não fala, eles têm nariz, mas não sente cheiro, né? Tem olhos, mas não vê, têm mãos e não podem estender. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Então, esses deuses mortos, eles não podem fazer nada. É Deus, né, que está acima até mesmo da limitação humana e pela tua misericórdia age na história e na vida de pessoas, até mesmo para se revelar, né, a essas pessoas. Nós estamos aí envolvidos com missões, estamos sempre aí ouvindo sobre missões, tudo. Nós ouvimos um testemunho de uma nação a qual Deus está se revelando às pessoas através de sonho. Jesus se apresenta a muçulmanos em sonhos e eles acordam em prantos, chorando, querendo saber quem é o Jesus do sonho deles. Então, olha que Deus maravilhoso, né?
infinito e eterno que nós servimos, um Deus que se revela em todo o tempo. Ainda dentro dessa revelação geral, nós também temos a revelação da consciência, né? Através da consciência. O terceiro meio da revelação, eu vou colocar, vou ler aqui, ó. O terceiro meio da revelação geral é a suprema criação terrena de Deus, o próprio homem. Lá em Romanos 2, 14, 15, Paulo afirma que uma modalidade adicional da revelação geral é a lei moral implantada na consciência do homem. O homem é dotado de uma capacidade interior que lhe dá condições de distinguir entre o certo e o errado, bem e mal, trazendo a ele a responsabilidade pessoal de fazer o que é certo e bom. Então, ainda dentro dessa revelação geral, nós temos que investir um tempo para pensar sobre isso, né? Sobre esta consciência. Irmãos, Deus, ele traz ao homem a consciência, a conduta. Quando a gente vê, por exemplo, a criação das leis, né? Por que que Deus determinou, né? Parte do motivo da lei, ela se traz para que a raça humana, para que o homem, para que a humanidade tivesse uma conduta, né? Para que não fosse bárbaros, para que não tivesse sobre nenhuma regra, nenhum peso, vamos dizer assim, porque senão o homem por si só ele se perde. O homem ele não tem condições de se conduzir sozinho. Ele precisa ser regido por Deus e nosso Deus ele coloca então regras, limites para que nós possamos então ter uma consciência e fazer parte de uma sociedade a qual é uma sociedade civilizada. Então, essa revelação aqui de Deus através da consciência traz o princípio da civilização, não é? Homens conseguem viver em comunidade porque Deus se revelou ao homem e trouxe a consciência. É Deus que colocou no coração, na mente do homem, a consciência, o saber o certo do errado, né? O conhecimento, a sabedoria. É Deus que traz talentos ao conhecimento de homens, não é? Nós vamos ver isso também ao decorrer de toda a Bíblia, quando o Senhor separa, quando o Senhor levanta pessoas para fazer, o próprio Noé, quando vai fazer a arca, né? Ele se beneficia de alguns talentos que Deus deu, quando o Senhor está dando, né, as diretrizes para Davi, a gente vai ver que o Senhor levantou pessoas que sabiam mexer com ferro, com ouro, com pedras, e cada um o Senhor vai dando talento, né? Então, pessoas que Deus dá talentos diferentes. Então, tudo isso vem de Deus, vem para a consciência do homem. Tudo isso vem, então, né, irmãos, para trazer essa ciência de que nós estamos debaixo de um Deus que tem o controle de todas as coisas, inclusive de nós, né? Inclusive de nós. Nós não somos, não podemos ser independentes, nós somos dependentes. Dependentes da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, mas trazendo uma visão geral, né? O homem, mesmo sem Deus, o homem, mesmo sem professar Cristo como seu Salvador, ele tem essa consciência. Ele sabe o certo e o errado, e isso tudo é uma revelação de Deus, e que nós chamamos aí de uma revelação geral, que está aqui dentro desse tópico que nós estamos vendo. Ok, queridos? Amém? Os irmãos estão comigo aí, amém? Irmãos, daqui a pouco, vou avisar aí que o Salatiel é a primeira aula que está com a gente, né? Mas daqui a pouco, ó, já veio o aviso aqui para mim, o Zoom, ele interrompe a reunião, tá? Então, nós temos aí mais 7 minutos só de reunião. Então, daqui a pouco o Zoom vai interromper. Interrompendo, 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, para esticar as pernas e tomar uma água. E eu já coloco no grupo um novo link e os irmãos entram e nós damos continuidade na aula, tá bom? Então, agora,
nós vamos falar sobre a revelação especial, tá? Eu vou falar sobre. Eu acho que não vai dar tempo de eu falar o que eu quero aqui na revelação especial, então eu vou discorrer aqui um pouquinho o que está antes aí na sua apostila, que é a implicações da revelação geral, né? Essas implicações das revelações gerais, irmãos, né, da revelação geral, perdão, traz aqui aquilo que eu já até mencionei aqui na aula de hoje, sobre que Deus se revela a todos, independente da tua crença, tá? Deus, ele vai se dar a conhecer a todo ser humano. Então, essa é uma das implicações da revelação geral, né? E esse também é um dos motivos, né? O resultado disso, nós vemos um mundo com várias religiões, muitas religiões, né? Tá até aqui na apostila, ó. Depois, irmãos, lê aí implicações da revelação geral. Então, o resultado disso é um mundo, né, cheio de religiões. Então, a gente vê, irmãos, nessa implicações aqui de revelação, que Deus não vai se limitar e Deus não se limita a se revelar somente àqueles que vão crer nele ou que creem nele, ok? É claro que a partir de que o Senhor nos revele a tua palavra, a partir do momento que nós nos damos e conhecemos, não por nós, mas por misericórdia, nós alcançamos a graça e somos salvos, a partir daí nós vamos entrar então em outro nível de revelação, que nós vamos ver aqui então depois do nosso intervalo, né? Mas antes de entrar nesse outro nível de revelação, que nós chamamos, a apostila está aí, que se chama de revelação especial, existe a revelação natural, existe a revelação geral, aonde Deus não se limita a ninguém. Deus se revela a todos os homens. Agora, a falta de conhecer esse Deus, a falta de buscar esse Deus, é que traz toda essa polarização, né? É que traz essa criação de deuses falsos e assim por diante. É a falta de conhecer Deus. Mas isso, irmãos, é um desejo que Deus colocou no coração do homem. Amém? Isso é um desejo que o próprio Deus colocou no homem. O desejo de se conectar, de ter comunhão com o seu Criador. O desejo de estar conhecendo o ser supremo que é Deus. Então, esse desejo não é humano. Esse desejo ele provém de Deus para o homem. Então, gradativamente, né, de uma forma especial, a qual nós não entendemos, mas o Senhor, ele se revela mais a uns e aos outros, conforme aquilo também que o homem se dá, né? Mas Deus, numa revelação geral, vamos dizer assim, ele se revela a todos os homens. Ele não vai se limitar, né, a um ou outro. Fala assim, esse aqui eu não vou revelar. Não, todos têm conhecimento de Deus. Amém? Todos têm, né, ou terão o conhecimento de um Deus. Então, meus irmãos, eu vou encerrar aqui, ó, o aplicativo vai cair em 1 minuto, né? Se não estiver caindo, já vai estar caindo. Então, eu vou encerrar aqui, vou gravar essa aula. Os irmãos tomam uma aguinha e a gente volta aqui 2 minutos num novo link que eu vou colocar no grupo, amém?